Sejam bem-vindos ao nosso grupo de estudos, a Evangelho, e nessa série, onde estamos falando sobre o Livro dos Espíritos. A gente vai falar do livro 1, capítulo 2, Elementos Gerais do Universo. Item 1, Conhecimento do Princípio das Coisas. E a pergunta 17 diz assim: pode o homem conhecer o princípio das coisas? E a resposta é não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Pergunta 18. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? E a resposta: o véu se ergue na medida em que ele se depura, mas para a compreensão de certas coisas necessita de faculdades que ainda não possui. E a pergunta 19. O homem não poderá, pelas investigações da ciência, penetrar em alguns dos segredos da natureza? E a resposta é: a ciência, que foi dada para o seu adiantamento em todos os sentidos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Quanto mais é permitido ao homem penetrar nesses mistérios, maior deve ser a sua admiração pelo poder e a sabedoria do Criador. Mas seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência torna frequentemente joguete da ilusão. Ele acumula sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa mostra quantos erros tornou por verdades e quantas verdades repeliu como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. E a pergunta número 20. Pode o homem receber, fora das investigações da ciência, comunicações de uma ordem mais elevada sobre aquilo que escapa ao testemunho dos sentidos? E a resposta é sim. Se Deus o julgar útil, pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue aprender. É através dessas comunicações que o homem recebe, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu destino futuro. Em especial nessa parte desse tema, o conhecimento dos princípios das coisas, a gente tem uma referência muito grande à ciência. A ciência no sentido do estudo da natureza, do entendimento das relações do homem com a natureza. Por um princípio básico, né? Assim, na primeira pergunta, pode o homem conhecer o princípio das coisas? Já que o fato gerador dessas coisas, a criação de tudo, está fora do seu alcance, porque está no momento anterior, o homem nunca vai conseguir verificar nas coisas que foram criadas a essência da criação. A gente viu no capítulo anterior que Deus não pode ser confundido com o infinito, né? Porque Deus não é infinito, porque infinito é uma das consequências da criação divina. Na medida em que as coisas, que os caracteres da perfeição divina, a gente tenta ainda entender Deus ou conceituar Deus segundo o nosso pequeno ponto de vista, nossa pequena capacidade de percepção, e por causa disso a gente não consegue entender Deus na sua completude, não é possível também a gente entender a causa de todas as coisas, porque a gente estaria, do ponto de vista, para poder observar o fenômeno, ao lado de Deus, ao lado de quem criou. Isso é conceitualmente impossível. Então cabe ao homem estudar cada vez mais certos aspectos. A gente tenta pela criatura entender certas características do Criador. Ele não coloca limites para o conhecimento humano, quer dizer, o conhecimento que a gente vai adquirindo através do entendimento depende muito do avanço que a gente vai tendo na compreensão. Fazendo um paralelo, é como se você, fornecendo todo o conhecimento para o homem, você paralelamente estaria dando, por exemplo, uma faca afiada na mão de uma criança. Ninguém dá uma faca afiada na mão de uma criança, porque a criança não está preparada para aquele conhecimento, para aquele aspecto. Da mesma maneira, não cabe ao homem ainda o entendimento das coisas, e como a perfeição é um limite tendendo a infinito, cada vez que a gente cresce em conhecimento e a gente desenvolve uma capacidade de poder ter um entendimento diferente em relação à natureza, isso é bastante notório quando a gente vê o conhecimento que a gente adquiriu até hoje em relação ao nosso próprio espaço, ao próprio planeta. A gente não conhece ainda todos os confins do planeta. O fundo do oceano ainda é, em grande parte, desconhecido. A gente não conhece nem a vida que lá tem, nem conhece exatamente a profundidade que ele tem. São estimativas, são estudos, porque as regiões abissais são impenetráveis ainda, a gente não conseguiu chegar. A gente começa
caminhar um pouco mais para fora do planeta, tentando entender alguns astros que estão próximos, primeiro a Lua e depois com caminhos a Marte, a outras galáxias. A gente manda sondas para tentar descobrir e desvendar o universo, como é que são as relações. A gente cada vez se espanta quanto mais longe a gente chega, mais a gente se espanta com a quantidade de estrelas, de galáxias, da imensidão do universo. Então, quanto mais a gente avança, maior aumenta o nosso entendimento a respeito das coisas, mas também aumenta a nossa pouca capacidade de compreender tudo. E tem um cientista brasileiro chamado Marcelo Gleiser. Ele é agnóstico, não é crente em Deus, mas ele defende muito bem o seu ponto de vista, dizendo que se a gente não consegue comprovar a existência de Deus, também não se consegue comprovar a inexistência de Deus. E ele aceita muito bem, trabalha muito bem com essas coisas. Ele não tem nenhum problema em trabalhar com a espiritualidade ou com a religiosidade. Não se diz religioso, não é religioso, mas entende, compreende e aceita muito bem os religiosos. Tanto que ele ganhou um prêmio em 2019, o prêmio Templeton, de Ciência e Espiritualidade. Há pouco tempo atrás ele foi alvo de bastante matérias que foram publicadas. Vocês vão encontrar dentro do nosso próprio canal, na playlist O Livro dos Espíritos, eu já coloquei alguns links para algumas das matérias, para algumas entrevistas onde ele participa e ele explora um pouco mais conceitos de ciência e espiritualidade. Dá uma olhada aí. Eu estou muito interessado hoje em dia na questão do conhecimento, o quanto a gente pode conhecer sobre o mundo. Então, uma maneira de você representar isso, né, metaforicamente, é você pensar que tudo que a gente conhece está numa ilha. E essa ilha é cercada pelo desconhecido. Tá? E à medida em que o conhecimento vai avançando, né, a gente vai desenvolvendo novos instrumentos, novas teorias e tal, essa ilha vai crescendo. Mas à medida em que ela cresce também a margem que ela faz, né, a fronteira, vamos dizer assim, que ela faz com o desconhecido. Ou seja, quanto mais a gente conhece sobre as coisas, mais a gente desconhece também, mais perguntas surgem, né? E essa questão está ligada profundamente com a questão de quanto a gente pode conhecer do mundo. Porque o ponto é que esse oceano do desconhecido, vamos dizer assim, ele em princípio é infinito. Ou seja, a gente, mesmo que o conhecimento humano aumente com o tempo, a gente nunca vai poder conhecer tudo sobre o mundo. Então a nossa visão de mundo é necessariamente incompleta. Então a gente tem que viver com essa sabedoria, que a gente nunca vai poder ter uma visão completa do mundo, o que não nos torna menos humanos, na verdade nos torna mais humanos e menos deuses. Eu queria convidar Valdemar Falcão e Marcelo Gleiser para vir ao palco. O ateu é o que acredita em não acreditar, entendeu? Então o ateu basicamente diz o seguinte: eu absolutamente nego a possibilidade de qualquer forma divina, sobrenatural no mundo. E o agnóstico não é assim tão radical. O agnóstico diz: olha, eu não acredito, não vejo nenhuma razão para acreditar ou em Deus ou na imortalidade da alma, coisa assim, mas por outro lado, eu não tenho nenhum dado para rejeitar a possibilidade. Entendeu? Legal. Então, sobre esse ponto de vista, que é uma coisa bastante interessante e acaba casando com outras informações que a gente tem, né? Ele defende o ponto de vista de que quando a gente sabe um pouquinho, a nossa área, a nossa zona de ignorância é pequena. Quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente compreende, quanto mais a gente entende, quanto mais a gente aprende, é como uma ilha que vai aumentando, como ele mesmo diz no vídeo, e que vai aumentando também a área das bordas dessa ilha. E quanto maior a ilha, maior é a região que a gente tem da praia. Isso significa, em paralelo, que quanto mais a gente entende, mais a gente compreende que não entende tudo, que falta muita coisa para entender.
E fora outras religiões, quer dizer, o Espiritismo tem isso em especial, né? Que o Espiritismo nos estimula a estudar, a compreender outros pontos de vista, outras filosofias. O Espiritismo estimula a gente a conhecer as ciências, a entender das ciências, porque já desde o princípio, né, como a gente pôde discutir lá no primeiro vídeo do que é a mentalidade, a filosofia de Kardec, quando ele fez o estudo a respeito da própria codificação, e que combinou, num primeiro momento, na publicação do Livro dos Espíritos, a doutrina espírita nasceu com essa característica de ser aberta, de ser imperfeita, porque somos imperfeitos, mas somos perfectíveis. Então, como somos perfectíveis, nós podemos cada vez mais nos aproximar da perfeição. E o que a gente entende é que quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente se torna conhecedor das coisas, maior é a nossa consciência da ignorância que a gente tem em relação a todo o resto. Então, a humanidade deveria adquirir com essa capacidade de alargar os nossos horizontes uma humildade maior em relação às outras coisas todas e de ter essa consciência de que nós somos uma parte do todo, mas uma parte e cada vez mais conhecedor de que essa parte é bastante pequena, né? Importante. Somos seres especiais com capacidade de crescer, de evoluir, de conhecer mais, mas só nos dá cada vez mais a consciência da nossa ignorância. Isso não deveria nos afastar do conhecimento, na medida em que isso nos dá mais vontade ainda de conhecer, de crer muito mais. E o Espiritismo não tem nenhum problema em se relacionar com essa questão, na medida em que ele entende que quanto mais a gente evolui, quanto mais próximos da sabedoria a gente vai se tornando, embora ainda com uma distância ainda infinita, né, de conhecimento, maior deveria ser a nossa capacidade de entender que outras leis, como a gente vai estudar depois na sequência do livro, as leis do amor, as leis do respeito ao próximo, são leis inerentes ao universo, em como o universo funciona. E, de uma certa maneira, exprimem a característica de Deus, exprimem como Deus representa o universo e como a gente recebe essas questões. Se a gente entender isso corretamente, e aí não cabe aqui, por isso que o Espiritismo não defende a visão de um Deus personalístico, de uma personalidade, vendo alguns vídeos estudando um pouco para essa matéria, tinha uma visão inicial de que, inclusive de Newton, que Deus cuidava da organização e da manutenção do universo e tinha atuação corrigindo certas coisas quando as coisas não davam certo. Então, Deus estava em constante atuação, o tempo todo corrigindo certos parâmetros. O que não faz muito sentido, na medida em que, se existe a perfeição, e a perfeição está na criatura, em toda a sua criação, né, as coisas têm um processo de autocontrole, de autorregulação. Então, independente do nosso livre-arbítrio, da capacidade que a gente tem de decidir sobre as coisas pelas quais a gente decide um caminho A ou um caminho B, tudo isso está regulado por uma alta lei que não depende da interferência divina no sentido de fazer com que as coisas sejam modificadas, porque tudo está correto, tudo está certo. E tudo tem um certo propósito de se autorrealimentar e de se autocorrigir. Então, o planeta tem a sua vida, tem a sua maneira de expor, as catástrofes naturais acontecem porque o planeta evolui também, o planeta está em constante movimentação, então é natural que existam certas catástrofes. As pessoas passam pelas catástrofes e sofrem pelas catástrofes porque também é natural e normal que elas passem e elas devem aprender com esse processo também na sua própria evolução. Na medida em que a gente vai se deslocando da posição física, né, de ter uma crença unicamente na vida material, porque aí a gente começa a colocar em xeque a justiça divina, quando algumas pessoas sofrem por consequências, problemas, das quais não fizeram por merecer, segundo o nosso ponto de vista, segundo a nossa parca visão da vida presente, e enxerga isso num âmbito muito maior, que essa existência é apenas uma existência dentro de tantas outras, dentro do que a gente precisa evoluir e crescer.
E quando a gente começa a entender esse princípio, começa a se apoiar nas ciências, começa a entender esses processos, a gente começa a entender a mensagem da espiritualidade nas respostas que são dadas pelo Livro dos Espíritos. As questões não nos são apresentadas ainda porque nós ainda não temos capacidade de entender isso corretamente. E porque tal conhecimento dado num tempo errado poderia fazer com que a gente agisse de maneira errada, como uma criança voltando, que tem uma faca afiada nas mãos, sem saber como manuseá-la adequadamente. Então, é preciso que a humanidade amadureça, que a gente amadureça espiritualmente, que a gente se torne capaz de continuar crescendo, evoluindo, para poder receber conhecimentos maiores, para poder interferir de uma maneira mais sábia. Haja visto o que acontece com o planeta, por exemplo. A má utilização dos recursos naturais causa problemas para a própria humanidade. Isso é um problema, é uma castigo divino? Não, lei de causa e ação, simplesmente. O que a gente faz, a gente recebe em troca, porque isso faz parte do reequilíbrio que a natureza própria estabelece através das suas leis para poder voltar ao ponto de equilíbrio normal. Quando a gente começa a tomar consciência das consequências das nossas atitudes, a gente então passa a começar a tomar cuidado das nossas atitudes. Assim é com todo o conhecimento espiritual que a gente recebe, e toda a doutrina espírita está muito baseada nesse princípio, lei da causa e efeito. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a tomar mais cuidado com as nossas atitudes. A gente começa a descobrir que agir corretamente, que agir em benefício ao próximo, agir por fraternidade, agir por amor ao próximo, não é só alguma coisa para ser bom, ou para ser amigável, para ser amoroso com o outro, mas faz muito sentido para nós mesmos, para o nosso próprio crescimento. Então, decidir ser bom passa a ser uma decisão do livre-arbítrio. Passa a ser uma decisão pessoal, por querer se afastar das consequências de não agir corretamente. E quanto mais a gente evolui, mais a gente conhece, mais a gente reforça essa questão de que existe um equilíbrio muito grande, que esse equilíbrio é natural das coisas e que esse processo vai se autorregular. Eu separei mais, tem uma playlist no nosso canal chamada O Livro dos Espíritos. Lá existem alguns links para algumas entrevistas com o Marcelo Gleiser, que eu separei, são muito interessantes. Ele trata essa questão da divindade ou de Deus e ciência, ou como a espiritualidade se apresenta, a partícula divina, a presença de Deus, de uma maneira bastante interessante e lógica, sob o ponto de vista da ciência. Como ele mesmo diz, ele não defende a existência de Deus, mas ele tenta fazer uma correlação e tenta fazer com que essas coisas funcionem muito bem. Você não precisa ser ateu para ser um cientista. Muito pelo contrário, o desejo de conhecer, de crescer e de evoluir te leva, te impulsiona no sentido de agir de maneira mais correta, né? E para a gente, espíritas, é muito feliz, porque casa muito bem com o nosso conceito, com o conceito de como a doutrina trata essas questões. Muito obrigado. Até a próxima.